Boa noite a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aí. Que bom ter você conosco. Que bom que ter você presente aqui nessa noite, neste momento de culto, de louvor, de adoração à presença do Senhor. Eu te peço que neste momento você esteja compartilhando esse link com os seus amigos, com seus contatos, né, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. É muito bom ter você aqui conosco. Nós vamos iniciar dentro de alguns instantes e eu te peço que durante este momento você aproveite este precioso momento, essa preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de transmitir a palavra dele. Então que você possa estar compartilhando neste momento para que mais e mais e mais pessoas possam ouvir e alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Tá certo? Dentro de instantes nós vamos estar começando o nosso estudo, tá ok? Amém? Vamos iniciar então o estudo da palavra do Senhor. Vamos continuar o estudo no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler hoje somente o verso 13. Perdão, o verso de número 3. 1 aos Coríntios 12, verso de número 3. Mas antes de nós entrarmos no texto sagrado, fazermos a leitura bíblica, vamos orar neste momento? Feche seus olhos, curva sua cabeça, apresente sua vida diante do altar do Senhor, apresente a sua família diante do Senhor e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante do Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua presença. Com grande honra, Pai, e satisfação, nós temos esse privilégio, Deus, de estarmos diante do Senhor. E com o coração quebrantado e contrito, Deus, nós clamamos a Ti neste momento, que o Senhor venha, ó Pai, corrigir as nossas falhas, que o Senhor venha, ó Deus, caminho, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, perdoar as nossas negligências, perdoar, ó Deus, as maquiagens, ó Deus, as máscaras que muitas vezes usamos diante da sociedade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada família, ó Deus, que está assistindo neste momento, possa sentir o Teu toque, possa sentir o Teu abraço. Que em nome de Jesus, ó Deus, todo aquele que ouvir esta mensagem possa compreender o amor, ó Deus do Senhor, possa alcançar a graça e a misericórdia que há em Ti. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que temos para manifestar a Tua graça, manifestar o Teu amor, para abençoar outras vidas, ó Deus, diante de tudo aquilo que nós temos visto as pessoas viverem na atualidade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta noite. Clamamos a Ti, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha derramar cura, que o Senhor venha derramar graça, que em nome de Jesus o Senhor tire, ó Pai, do leito da UTI, que o Senhor tire do hospital, retorna, ó Pai, para a sua casa, retorna, ó Deus, para o seu seio familiar, curado, salvo, liberto, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha sarar a nossa nação, que nós, como igreja do Senhor, possamos compreender o nosso papel de sermos, ó Deus,
intercessores, ó Pai, pela nossa nação, de nos arrependermos do nosso mau caminho, de nos corrigirmos, ó Deus, nos consertarmos. Pai, em nome de Jesus, livra a nossa nação, ó Deus, de toda e qualquer dificuldade, de toda e qualquer, ó Deus, incredulidade. Livra-nos, ó Pai, que nós possamos ver a nossa nação rendida ao Senhor, que nós possamos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos ver, ó Deus, vidas sendo salvas, transformadas e libertas pelo sangue de Jesus. Assim nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite para você que chegou agora. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui conosco. É um prazer enorme estar falando com vocês, estar falando para vocês a respeito da palavra do Senhor, né? A respeito do amor de Deus. Que você possa ser edificado nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração, que nós possamos, em nome de Jesus, ser fortalecidos a termos uma vida de integridade, de transparência diante dos homens e do Senhor. Amém? Vamos abrir então 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 3. 1 Coríntios 12, verso de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vou ler novamente, é somente um versículo. Eu vou ler novamente. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Hoje eu queria refletir com os irmãos a respeito de máscaras, rótulos, maquiagem que muitas vezes usamos diante das pessoas, que muitas vezes nós colocamos algumas máscaras diante de algumas pessoas para esconder aquilo que nós realmente somos, para esconder quem realmente somos por dentro, né? E aí a gente até consegue enganar algumas pessoas, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor não se engana. O Senhor conhece o mais íntimo do seu coração. Ele sonda os nossos corações e vê se há algum caminho mau, vê se há algo que precisa ser consertado. E o meu desafio para mim e para você nessa noite é que o Senhor venha sondar os nossos corações. Se há algum caminho mau, se há algo que precisa ser consertado, para que nós tenhamos uma vida transparente diante das pessoas. Sabe por quê? A gente não precisa esconder nada. Nós somos quem somos. E se você, assim como eu, já se rendeu ao amor de Cristo, nós temos em nós o Espírito Santo. Então não é motivo para nos envergonharmos ou querermos esconder. Muito pelo contrário, é motivo para nos alegrar e contar para todo mundo, porque eu não me envergonho do que é o poder para salvar todo aquele que nele crê. Tá certo? E aí eu quero refletir justamente. Paulo, nesse texto que nós lemos, de 1 Coríntios, ele diz aqui no começo do texto, né? Olha, que ninguém fale pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. O que é que significa anátema? Anátema significa loucura. Expressão pejorativa, né? Sabe, assim, de nojo, de tristeza, de falar, Jesus, isso é loucura. Isso é loucura. Seguir a Cristo, isso é loucura. E muitas vezes nós, cristãos, nos comportamos exatamente dessa forma. Nós cristãos, muitas vezes, e os não cristãos também, nós estamos dentro, a nossa vida, dentro de um frasco, e nesse frasco existem alguns rótulos que ficam aqui ao nosso redor, né? E esses rótulos servem para esconder justamente aquilo que está dentro de nós, dentro
da nossa existência, dentro da nossa vida. E aí você não consegue ver, porque tá todo coberto, né? E um desses rótulos é justamente a mentira. Tá bem aqui no meio, ó. A mentira. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da mentira. Nós nos escondemos atrás de um falso currículo, nos escondemos atrás de um falso saber, nos escondemos atrás de uma falsa família feliz, nos escondemos atrás de um falso rosto feliz, atrás de rótulos, máscaras, para que as pessoas não entendam e não vejam quem nós realmente somos. E a palavra do Senhor nos ensina em Efésios 4, 25. Efésios 4, 25, a palavra de Deus nos ensina o seguinte. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos pessoas criadas à imagem do Senhor para que nós possamos viver em harmonia, para que nós possamos viver em comunhão uns com os outros. Ninguém é uma ilha, nós somos um arquipélago completo. Nós não somos uma ilha isolada no meio do oceano. Nós fomos criados à imagem do Senhor para viver em harmonia, para viver em comunhão uns com os outros. E para que vivamos em comunhão e tenhamos essa harmonia, nós precisamos tirar esse rótulo da mentira da nossa vida. Precisamos, deixar, como o texto diz, deixando a mentira, abandonando a mentira. Se a mentira faz parte da sua vida, eu clamo ao Senhor neste momento para que você possa se libertar da mentira. Para que você possa falar a verdade, sem medo, porque a verdade liberta. Não precisa esconder nada das pessoas. Você não precisa se esconder atrás de um rótulo para ser aceito. Você não precisa falar mentiras para que as pessoas possam te aceitar. E se você falar a verdade, as pessoas não te aceitarem, seus amigos não te aceitarem, deixa eu te falar uma coisa, não são seus amigos. Se você precisa da mentira para que a sua família te aceite, desculpa, mas não é uma família. Família ama, cuida, zela e fala a verdade e perdoa em amor. Nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Se você está necessitando dessa mentira para que possa ter amigos, relacionamento, namorado, abandone, porque é um relacionamento que não vale a pena investir. Porque nós precisamos ser verdadeiros no Senhor. E Paulo aqui aos Efésios, ele clama e fala, olha, deixe a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. Viva essa verdade de forma abundante. Viva essa verdade. E uma outra rótulo que muitas vezes nós temos e precisamos tirar da nossa vida é a grosseria. A grosseria. E às vezes a grosseria ela é usada justamente como um mecanismo de defesa. Usamos a grosseria para nos defender. A pessoa começa a falar, a gente já se arma, né? Igual um porco-espinho, já fica todo oriçado, se defendendo e começa a ser grosso. Começa a acusar. Começa a lembrar de coisas que aconteceu há 20 anos atrás para jogar na cara da pessoa. E aí a gente, com essa grosseria, ao invés de agregar, viver em harmonia, nós nos afastamos, nos distanciamos cada vez mais. E nós aprendemos lá em João 13, 35, o próprio Jesus nos diz assim, João 13, 35, um dos textos mais fantásticos da Bíblia, diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí eu te pergunto, será que por meio da grosseria é uma expressão de amor?
Será que a pessoa que está sendo alvo da sua grosseria, da minha grosseria, está se sentindo amada? E aí nós nos chamamos de cristãos, nós dizemos que somos Cristo, nós dizemos que somos de Jesus, e aí nós estamos agindo com grosseria, e aí nós estamos fazendo exatamente o que o texto de 1 Coríntios diz, e dizendo: Jesus, isso é loucura! Ser cordial, educado, gentil, isso é loucura! Quando Deus, na verdade, quando Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque amar a família, isso é fácil. Amar quem nos ama, moleza. Agora, amar aquele que está falando mal da gente, amar aquele que está armando uma armadilha para nos derrubar, amar aquele que é grosseiro conosco, isso é difícil. E o Senhor nos fala que nós devemos dar a outra face. O Senhor nos fala que nós devemos baixar a nossa cabeça e dar a outra face. Deixe a grosseria. Ame. Ame. E se você tem sido alvo da grosseria, ame. Perdoe. Não permita que isso venha a ofuscar a presença de Deus na sua vida. É impressionante como nós somos falhos e como nós somos hipócritas, muitas vezes, de falar que somos de Jesus, mas na primeira dificuldade, quem mais sofre é Jesus. Sabe por quê? Quando passamos por alguma dificuldade, a gente não lê a Bíblia. A gente não ora. Quando a gente está com raiva, a gente esquece de Deus. Quando a gente está chateado com alguém, a gente não quer saber de Deus. E é nesses momentos que a gente mais deveria se apegar ao Senhor. Se apegar àquele que pode mudar o meu coração, o seu coração. Portanto, deixe, abandone, jogue fora, tire da sua vida a grosseria. Joga fora. Joga fora. E você vai ver o quão mais suave pode ser o seu caminhar. Quando você abrir mão da mentira, abrir mão da grosseria. Mas tem uma outra coisinha que muitas vezes a gente se esconde atrás. A gente põe uma máscara, né? E se esconde atrás da falsidade. Falsidade. Uma pessoa falsa. Uma pessoa que na sua frente é as mil maravilhas, virou as costas. É o primeiro a apunhalar, é o primeiro a falar mal. E lá na congregação eu costumo dizer para os irmãos, quando a gente está conversando a respeito dessas coisas, né? Que tem muita gente que ainda usa disso como pretexto na hora da oração. Oxe, como assim, pastor? Tem muita gente que na hora de pedir oração expõe a vida das pessoas de forma desnecessária. Eu não preciso saber pelo que você está passando, eu preciso saber que você precisa de oração. E eu vou orar. Eu não preciso ficar sabendo da vida íntima, da vida particular da pessoa, mas eu preciso orar por ela. Então deixa a falsidade. E quando nós olhamos para Mateus 5,37, o próprio Cristo nos ensina lá em Mateus 5,37. E ele vai dizer assim, ó: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Sabe aquela... Você já deve ter visto na rua, né? Algum cavalo numa carroça. E o cavalo na carroça, ele usa um negócio assim na frente do olho, né? Na frente assim da cabeça. E aquele negócio que ele usa assim na frente da cabeça é justamente para ele não olhar para o lado. É para ele estar focado. Para ele estar olhando para frente. Para ele saber para onde ele está indo. Para ele continuar indo em frente. Para ele não perder a sua atenção, não desviar. Da mesma forma somos nós. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Ó, caminho reto, bonitinho. Negócio aqui, ó. Uma viseira aqui na nossa frente, sim. Ah, não. Não, olhando para frente. O alvo é Cristo. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Sem falsidade. Sem falsidade. Falando de forma aberta. A verdade, sem grosseria e sem falsidade. Sendo íntegro, limpo diante do Senhor. Transparente diante do Senhor e diante dos homens. É difícil, mas é para isso que o Senhor nos chama. Portanto, tire da sua vida toda falsidade.
tira e joga fora, porque isso não te pertence. Se você é nova criatura em Cristo, inveja, grosseria e falsidade não fazem mais parte da sua existência. São coisas que ficam no passado. E eis que agora tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Mas aí, tem pessoas que olham assim e fica pensando, né? Poxa vida, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Nossa, por que as coisas dão certo com fulano de tal e não dá certo para mim? Por que eu tô trabalhando direitinho, trabalho a vida inteira e não dá certo para mim, igual dá pro fulano de tal? Por que será? E a gente fica carregando essa inveja. Fica carregando essa inveja. E a gente leva isso a tal ponto de nos apodrecer, de cobiçar as coisas do outro. Teve uma época no nosso casamento, eu sempre gosto de lembrar isso, que nos remete a algumas coisas que a gente precisa continuar se policiando. Que a gente estava passando por maus bocados, sabe? Tava se espinhando direto, eu e Renata, eu e minha esposa. E a gente tinha o costume de publicar muita coisa que a gente fazia, um pelo outro. E aí um certo dia a gente conversando falou assim, quer saber de uma coisa? A gente tem que parar de colocar a nossa vida nas redes sociais. E aí a gente percebeu, e a gente orou e Deus mostrou para nós que o nosso problema era justamente inveja. As pessoas estavam tendo inveja de nós. E aí por ter inveja nós começamos a ter problemas. Olha a expansão disso. Se você tem inveja de alguém, a sua inveja está atrapalhando a outra vida a crescer. Além de atrapalhar você, atrapalha o outro. Se você tem inveja de um casamento feliz e bem-sucedido, trabalhe e batalhe para que o seu seja, não tenha inveja do outro. Se você tem inveja da esposa do seu amigo, vá orar pela sua. A palavra de Deus nos ensina que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas. Ame a sua esposa para você ver o quanto ela pode mudar para a sua vida. O quanto ela pode refletir a graça de Deus na sua vida. Faça a sua parte. Para de olhar para a vida do outro e começa a fazer a sua parte. Para de olhar para a vida do vizinho e começa a clamar pela sua, a orar pela sua, a batalhar e trabalhar pela sua. Olha o que diz Provérbios 14, verso 30. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que terrível isso. Nós com inveja ficamos apodrecidos, sabe, carrancudos. Não conseguimos ver alegria em nada porque temos inveja uns dos outros. Portanto, tire a inveja da sua vida. Tira, meu irmão. Joga fora. Vai batalhar pela sua. Vai trabalhar pela sua. Vai orar pela sua. Vai ser crente. Vai ser crente. Genuíno. Que ora e clama pela sua família. Que ora e clama pelo seu emprego. Que trabalha de forma diligente, dando o seu melhor. Tudo quanto fizer, fazer de todo o seu coração, como para o Senhor. Faça tudo na sua vida de todo o seu coração e você vai ver a diferença que isso faz na sua existência. Faça as coisas de todo o coração e você vai ver o quanto Deus pode te abençoar e te honrar. Quando você faz tudo para Ele. Seja o melhor marido, pensando no Senhor. Seja a melhor esposa, pensando no Senhor. Seja o melhor filho, melhor filha, pensando no Senhor. Seja o melhor pai, pensando no Senhor. Seja o melhor empregado, pensando no Senhor. Mas o meu patrão é terrível. E daí? Deus não nos dá escolhas. Deus não nos dá condição. Deus nos dá uma ordem. Faça tudo como se fosse para Ele. Para Ele. Se a pessoa não é boa contigo, meu irmão, ele vai se ver com Deus. Mas as suas atitudes você vai responder diante dele. Não diante de mim, diante do Senhor. Então faça tudo do melhor como para o Senhor. Tira a inveja da sua vida. E um outro rótulo que nós temos é o rancor. E esse é terrível. Esse é terrível, porque veja só o que o autor aos Hebreus nos ensina no capítulo 12, no verso de número 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, mas nem haja alguma raiz de amargura, raiz de rancor,
que brotando vos perturbe por meio dela, e muitos sejam contaminados. O rancor, quando nós guardamos e o alimentamos, ele cria raiz dentro do nosso coração. E essa raiz, quando ela se espalha na nossa vida, isso vai nos causar um amargor muito grande. Nem todo mundo gosta de alimento amargo, né? Nem todo mundo gosta. Tem pessoas que gostam de jiló, por exemplo, de jurubeba, mas aqueles que não gostam de alimento amargo, sente repulsa. Sente repulsa. Essa é a raiz de amargura. Que as pessoas vão olhar para você e vai sentir repulsa. Vai olhar para você e não vai querer se comunicar com você. Vai olhar para você e não vai querer se relacionar com você. Tudo isso por causa de rancor, de mágoa, de amargura que nós guardamos muitas vezes no nosso coração, pela incapacidade de perdoar. O perdão é libertador. E essa raiz de rancor, ela só pode ser removida do nosso coração através do perdão. Jesus te perdoou na cruz. Agora você precisa fazer o mesmo. Jesus nos perdoou naquela cruz. E agora nós precisamos fazer o mesmo. Mas pastor, ela me traiu, fez isso e aquilo outro, ele me agrediu, fez isso e aquele outro. Perdoa. Perdoa. Porque o perdão é libertador. E o perdão é como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz no meu pé, que eu ganhei ela, eu devia ter uns... acredito que uns 12, 13 anos, mais ou menos, quando eu ganhei essa cicatriz no meu pé. Foi um tronco que caiu no meu pé, não quebrou, graças a Deus, mas cortou, que eu tenho a cicatriz até hoje. E eu lembro dela, eu lembro direitinho, eu olho para ela assim, eu lembro direitinho do que aconteceu no dia, mas eu não sinto mais dor. Esse é o perdão. Perdão é você se lembrar, mas não machuca mais. Perdão, você vai se lembrar que a pessoa um dia fez algo por você, mas você está livre e isso não te machuca mais. Isso não te fere mais. Porque você superou no amor do Senhor. Jesus te perdoou. Agora vai e faça o mesmo. Perdoe para que você possa ser livre desse rótulo, livre desse rancor, livre dessa raiz de amargura. E essa raiz precisa ser arrancada lá na raiz mesmo. Não basta cortar a árvore por fora, tem que tirar a raiz para que você seja liberto através do perdão. E por fim, não menos importante, nós muitas vezes temos uma raiz chamada que é a bondade. Tá vendo? Bondade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós nos escondemos atrás de boas ações e achamos que isso é suficiente para nos salvar. Quando na verdade, quando olhamos para Efésios, ele vai nos dizer, nos ensinar que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito. Não é de obras para que ninguém se glorie. Mas é pela graça que eu e você somos salvos. Você se lembra da parábola do jovem chegou até ele e disse assim: Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus conta para ele e diz o seguinte: olha, cumpra os mandamentos que Moisés deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. E aí ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus diz assim para ele: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E aí o texto encerra falando assim, ó: e ele saiu dali cabisbaixo, triste, porque tinha muitos bens. Tinha muitos bens. Nós nos escondemos atrás de boas ações. Nós nos escondemos atrás de boas tarefas, de boas atividades, de bom moço. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não me prostituo, sou uma boa pessoa. Por que Deus iria me condenar? Mas lá no nosso fundo nós somos maus. No mais íntimo da nossa existência nós não gostamos de fazer o bem. Fazemos o bem muitas vezes esperando receber alguma coisa em troca. Esperando que as pessoas possam devolver aquilo que fazemos. Esperamos que um dia a gente possa cobrar esse favor. Eu vou ajudar o meu vizinho ali da frente. Um dia eu vou precisar. E a gente só pensa no nosso eu. Só pensa naquilo que nós podemos ganhar. Só pensamos naquilo que pode nos trazer algum benefício. A graça é que nos salva. É pela graça
que somos salvos. É pela graça do Senhor que eu e você estamos aqui nessa noite. É pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos pelos nossos erros, que não somos consumidos pelas mentiras que contamos, pela grosseria que praticamos, pela falsidade que somos, pela inveja que temos, pelo rancor que guardamos e pela falsa bondade que demonstramos. Então tire essa bondade, essa falsa bondade. Tire essas obras esperando alguma coisa em troca. Tira esse benefício mútuo da sua vida e faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, é o que Paulo nos ensina. As boas obras foram criadas, sim, para que nós andéssemos nela, para que fosse evidência da salvação em Cristo Jesus, não para que nós fôssemos salvos. E quando nós nos livramos desses rótulos, aí sim nós podemos ver aquilo que efetivamente está em nós. Aí sim nós conseguimos refletir aquilo que está em nós, a essência de Deus em nós. Aí sim nós conseguiremos refletir Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tire os rótulos da sua vida. Tire os rótulos da sua vida, porque somente assim alcançaremos graça e misericórdia diante do Senhor. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da vida eterna. Cristo em você é a esperança de se livrar desses rótulos por causa das pessoas. Rótulos que criamos para agradar pessoas. Rótulos que criamos para que os outros possam nos ver, para que os outros possam ser agradados. Rótulos que criamos para que os outros possam nos amar. Rótulos que criamos por causa de A, B ou C. Quando na verdade tudo o que precisamos fazer é refletir a essência de Deus em nós. Fomos criados à essência, à imagem e semelhança de Jesus. Eu e você temos a essência de Jesus. Está na hora de demonstrar isso. Está na hora de viver isso. Está na hora de mostrar para o mundo que eu não dependo dele para ser feliz. Eu dependo do Senhor. Porque é Ele quem me resgatou do lamaçal do pecado e me transportou para o reino do seu amor. É Ele que morreu por mim e por você. O meu valor não é definido pelas pessoas. O meu valor não é definido por rótulos. O meu valor não é definido por aquilo que eu demonstro, por aquilo que eu tenho. O meu valor está definido na cruz de Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Então não espere ser aceito pelos outros, mas queira entregar-se de corpo e alma, de forma completa e absoluta, àquele que morreu por você, aquele que te deu vida e vida em abundância. Viva por Ele. Viva por Jesus. Paulo nos diz que para ele o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Viva por Jesus, sem máscaras, sem rótulos, sem agradar pessoas, mas vivendo uma vida digna para agradar aquele que morreu por você. Uma vez eu disse para os adolescentes no acampamento e falei assim: somente uma pessoa tem direito sobre a sua vida. Somente uma pessoa tem direito de falar qualquer coisa sobre a sua vida. Somente uma pessoa tem direito de fazer o que quer com a sua vida, que é Jesus, porque Ele pagou o preço. Ele comprou a mim e a você naquela cruz. Eu pertenço a Jesus. E você? Eu quero viver por Jesus, totalmente refletindo a imagem dele na minha vida. E você? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça neste momento e vamos apresentar-nos diante do Senhor, que nos assiste neste momento e está olhando para você, esperando a sua resposta. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. Pai de amor, neste momento nós queremos te pedir, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas máscaras que carregamos muitas vezes, ó Deus,
Perdão pelas tentativas que fazemos para agradar pessoas, pelas máscaras que usamos para agradar pessoas, quando na verdade devemos viver para refletir a tua glória, viver para refletir a essência do Senhor em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, de forma genuína e transparente, refletir Cristo em nós, sem ressalvas, medos, angústias, dúvidas, sem, ó Pai, vergonha, mas crendo que a tua palavra ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que neste tempo que vivemos de pandemia, possamos anunciar a mensagem de salvação em Cristo Jesus com a nossa própria vida. Que as pessoas, ó Deus, ao nosso redor, que a nossa família, ó Deus, possa ver, ó Pai, que Cristo em nós é a esperança da glória. Que nós possamos, ó Deus, nos render ao seu amor, nos render à tua presença e declarar que eu pertenço a Jesus e eu quero viver por Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque teremos uma eternidade ao teu lado. Clamo a ti, ó Deus, onde quer que essa mensagem alcançar, que possam, ó Deus, encontrar corações que estão dispostos a te obedecer e a se render ao teu amor. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei. Lourdes, boa noite. A Lourdes, a Renata, a vozinha, a Mirella, o Gustavo, todo mundo assistindo. A Gláucia, que bom, Gláucia, eu vi você por aqui. Deus abençoe você e sua família. João Lucas, saudade de você, Lucas. Deus abençoe seus meninos, a Gerliene. Paulo Sérgio, Deus abençoe Paulo, sua família. Paulo Jefferson Saraiva, Deus abençoe a família Saraiva, seu pai, seus irmãos, né? Que o Senhor possa confortar, consolar o coração de vocês. A irmã Eudes, né? A Ruth, Deus abençoe, saudade de vocês. Irmão Antônio, Deus abençoe, irmão Antônio, sua família. Vanessa, Carlos, os meninos aí, todo mundo, Deus abençoe. Irmã Nancy, continuamos orando por você, irmã Nancy. Que o Senhor te fortaleça cada vez mais junto com a sua família. Salete também está em nossas orações, viu, Salete? Junto aí com os meninos, né? O Murilo. Estamos orando pela sua família, tá? Bom, que bom ter vocês aqui conosco. Mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, especificamente da Igreja Batista Boas Novas na QNR. Você é nosso convidado, depois dessa pandemia, está fazendo uma visita para a nossa congregação na QNR, aqui em Brasília, e também na nossa igreja mãe ali no Pé Norte, né, na Igreja Batista Boas Novas, na Ceilândia. Que o Senhor possa te abençoar enormemente, que a sua sexta-feira seja enriquecida na presença do Senhor, e que em nome de Jesus você possa refletir Cristo na sua vida, sem rótulos. Não espere agradar pessoas. Viva por Jesus, porque é Ele que pagou o preço por você. Certo? Deus abençoe, meus irmãos.